Você já ouviu falar sobre a Síndrome da Mulher Maravilha? A Síndrome da Mulher Maravilha, ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil e eu achei muito conveniente a gente vir conversar um pouquinho sobre isso, pois nós mulheres sofremos mais com essa síndrome. A Síndrome da Mulher Maravilha, ela tem a definição de como se a tua mente criasse uma solução para uma dor emocional que você teve no passado. Muitas mulheres hoje sofrem dessa síndrome, mas elas não têm a consciência, não têm a ciência que isso é um problema emocional. E elas vão vivendo todos esses sintomas e levando a vida atribulada sem saber, achando que isso é normal, que é normal a mulher dar conta de tudo, que é normal a mulher querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Normal pode até ser, mas não é saudável para nós. Essa síndrome existe, ela é autodiagnosticada e qual é as características que essa síndrome, que essa mulher que sofre dessa síndrome da Mulher Maravilha possui? É como se ela colocasse uma expectativa muito grande em todas as tarefas que ela precisa realizar. Além de ser muitas tarefas, ela coloca uma expectativa muito grande. Ela não é suficiente para ela só ser mãe, ser a cozinheira, ser a profissional, ser a esposa, ser a amiga. Não basta isso. Ela precisa fazer tudo isso, mas ela ser super em tudo isso, enquanto corre uma maratona, entende? Então, ela necessita, é uma expectativa quase impossível dela cumprir. E essa expectativa normalmente vem do externo, um pai, uma mãe, a sociedade, amigos que colocam nela pode ser no passado. E quando ela não atende essa expectativa, normalmente as mulheres que sofrem, elas colocam muitos afazeres. Isso precisa estar sempre super mãe, né, tudo em excelência. E quando elas não cumprem isso com excelência, cria uma aversão em relação a isso. Ela cria, ela imagina e ela sente, ela não merece coisa boa. Que se ela não for uma super mulher, uma boa mulher, ela não merece as coisas boas da vida. Que se ela não atender todas essas expectativas com excelência, ela não vai ser aceita pela sociedade, pelo marido, pelos filhos, ela não vai ser aceita como uma boa mulher, que ela não vai ser respeitada e adorada. É cruel, porque hoje a gente vive numa sociedade, até vejo às vezes muitas pessoas falando tipo, nossa, como é que ela dá conta de tudo isso? Na verdade, ela não dá conta de tudo isso. É um esforço muito grande e um emocional muito abalado. Ela coloca tudo em primeiro lugar e não se permite se olhar em primeiro lugar. Então, primeiro é sempre os filhos, o marido, a sociedade, o amigo, o trabalho. Depois ela, e muitas vezes nem depois ela se esquece. Ela vai se anulando em relação a tudo que ela precisa dar conta. Se você não tem a consciência de que você precisa criar o hábito para poder desenvolver essas técnicas, fica muito mais difícil tudo na sua vida que colabore para você se aproximar, para ter mais tempo de vida sem doenças, para poder viver o máximo da sua vida com alto valor.
após os 40 anos. Então, criar o hábito de praticar essas práticas terapêuticas é muito importante nesse processo para desenvolver essa chegada tão esperada, essa vivência tão esperada que nós mulheres de 40 anos enfrentamos após essa idade. E quais são as características que a Mulher Maravilha, que essa mulher que sofre dessa síndrome possui? Normalmente vem muito de uma baixa autoestima. Tem mulheres que sofrem dessa síndrome e elas têm autoestima muito elevada, que também não é saudável. Ela possui uma crença central negativa, que muitas vezes é inconsciente. Ela realiza múltiplas tarefas, mas ela não sente que ela é digna disso. Eu até coloquei no meu caderno, porque quando eu comecei a estudar sobre essa síndrome, não consegui muita coisa em sites brasileiros. No Google brasileiro, consegui muito pouca coisa, muita pouca informação. E quando eu comecei a estudar e ver matérias e artigos em sites americanos, eu comecei a ver muitas características, porque a mulher que sofre da síndrome da Mulher Maravilha tem muitas características assim. E eu vou ler para vocês e eu fiquei um pouco chocada de essas características, todas essas características a mulher levar para a vida dela. Então, é muito triste essa síndrome, porque é muitas características, é muita cobrança, é muito externo. Essa mulher parece ser extremamente anulada. O que dói, né, saber de tudo isso, é que muitas vezes ela acha que tudo isso é normal. Então, eu vou até ler para vocês quais que são essas características. Nesse site falava assim, uma das características, algema invisível. O que seria algema invisível? É o ato de mascarar o aprisionamento criado pelas cobranças. Então, o mundo externo cobra muito essa mulher, ela é muito vulnerável. E o mundo sente que ela é vulnerável e diz sim para tudo. Então, assim, as cobranças que talvez no trabalho ela sofra, em casa, com o marido ou com os filhos, ela mascara isso. Ela mascara muito. Então, ela às vezes permanece num emprego que tem algumas regalias e ela acha que aquilo ali tá super bom e não tá. Ela tem muitos casamentos por conveniência, por exemplo, já não gosta mais, mas fica por causa talvez de um status ou por causa dos filhos, né? Então, cobranças sociais, outra característica, alta performance obsessiva. Então, o ato dela buscar a perfeição. A mulher que sofre da síndrome Mulher Maravilha, ela é perfeccionista, então tudo tem que estar perfeito. Se não estiver, não tá bom. Então, nunca está bom. E o ato de desempenho também entra e reconhecimento social nas diferenças das atividades da vida. Ela faz tudo querendo um reconhecimento externo. Ela não se autovalida, ela não consegue perceber que o que ela tá fazendo tá sendo excelente, se outra pessoa não falar. Ascendência profissional, o ato de dedicar excessivo no desenvolvimento da carreira profissional. Então, é muito excessivo. Quando ela tá na carreira profissional, ela coloca isso sempre em primeiro lugar, né? Se ela não for excelente no que ela tá fazendo, não tá bom. Se ela não for super bem sucedida, ela não vai alcançar a felicidade. Acessibilidade, o ato de permitir sem perceber o estado em que se encontra. Então, ela é muito acessível. Não importa se ela tá passando por uma dor, se ela tá sofrendo com algum motivo, se você procurar, ela vai fazer o melhor para você. Mas isso, quando a gente fala, parece ser uma pessoa boazinha, uma pessoa que gosta de ajudar. Mas quem tá precisando é ela esquece do que ela tá passando e para tudo para poder fazer para você. Então ela é em último lugar. Autoimagem
ela se preocupa excessivamente com uma autoimagem. No caso, para nós, com mulheres com 40 anos mais, ela não vai aceitar a velhice. Então, não aceita porque ela se preocupa, porque ela só acha que ela vai ser perfeita se a imagem estiver perfeita. Então, os outros têm que ver ela, talvez às vezes, muitas vezes, não é do jeito que ela é super bem maquiada. Então, é uma cobrança muito grande. Mais uma característica, controle impositivo. Ela precisa estar no controle de tudo. É o ato de querer controlar a tudo e a todos na intenção de forçar os outros a pensar e a sentir igual a si mesmo. Então ela tem o ato que todo mundo tem que pensar igual a ela. E ela quer controlar tudo e todos. Então, isso é exaustivo também. O glamour, o ato de querer obter elogios e ganhos falsos, status social e se render ao glamour, buscando estar atualizada das tendências da sociedade moderna. Tá sempre muito informada. Se a gente pensar, isso não é tão ruim, mas acaba sendo cansativo, porque a autocobrança é muito, então ela sempre tem que estar no poder também, ela precisa realizar multitarefas com excelência, não pode ser 2, 3, se tá na agenda dela, se tá no programa dela, 7, 8, ela precisa, senão é o fracasso para ela. Então, aquilo já é um fracasso e ela se sentindo um fracasso, ela acaba ainda sendo mais acessível, mais disponível, porque gera culpa, gera impotência. Isso é muito pesado. Só que a boa notícia de tudo isso é que a síndrome da Mulher Maravilha, você pode se autodiagnosticar. Você pode, depois dessas dicas que eu estou dando, você pode fazer, tem algumas perguntinhas que eu vou passar para vocês aqui e você pode fazer o autodiagnóstico e eu também vou passar na sequência algumas práticas terapêuticas para você colocar se você se enquadra nessa síndrome ou se você se enquadra em algumas características. Ah, tem uma característica muito importante aqui que eu não falei, é que ela é robotizada, né? Ela é um ato, ela permite viver robotizada, como se ela fosse um robozinho, sem tempo para questionar e avaliar. Então, no trabalho, por exemplo, faça isso. Ela não para e questiona, tá? Mas por quê? Podemos fazer assim? Não, ela é robotizada. Ela faz o que as pessoas mandam, ela faz o que as pessoas querem, ela diz o que as pessoas querem ouvir, não o que precisa. Então, ela é como se fosse um robozinho. E tem aqui também uma característica de ela ser assediada e ela colocar panos quentes em cima disso para não perder um emprego, para não perder uma amizade. Então ela se autoanula completamente até para qualquer tipo de assédio que ela possa sofrer. E se ela tiver um questionamento ou tiver um rompante, ela não faz isso para proteger uma outra pessoa, para proteger um emprego. Então, é autoanulação consciente, mas ela pensa sempre que se ela fizer essa autoanulação, ela vai ter essa recompensa, e essa recompensa é falsa. A síndrome da Mulher Maravilha, ela se manifesta fisicamente. Com o tempo, o corpo começa a falar que tem algo errado, né? Então, tudo começa na mente, em primeiro lugar, com as atitudes, aí acarreta emoções, muita culpa, né? Muito, super, e o corpo começa a dar o sinal. Mas o mais incrível é que, como ela não pensa nela mesma, é sempre o outro em primeiro lugar, o que ela faz? Ela ignora todos os sinais que o corpo está dando. Ela medica, mas ela não vê a causa disso. E quando vê, já não tem muita coisa para fazer. Os manifestos que o corpo faz fisicamente
quem sofre da síndrome da Mulher Maravilha. Não consegue dormir, ela tem uma vergonha muito excessiva de tudo. A culpa não precisa nem falar. É culpa de dar um chocolate para o filho, é culpa de desequilibrar a refeição do filho, é culpa de não ser uma mãe perfeita, é culpa de não ser uma esposa. Então, é culpa de tudo, porque aquela expectativa quase impossível dela realizar tudo com perfeição, além de ser muita coisa, ela quer realizar super, sendo super em tudo, acaba criando muita culpa, porque é quase impossível de realizar tudo, muita coisa com perfeição. Esgotamento, ansiedade, elas são imunodeficientes, a imunidade sempre muito baixa, o corpo fala também através da agressividade, distúrbios alimentares, claro, uma emoção acaba comendo emoções, né? Depressão causa consequência total, angústia e doenças cardíacas. Quando chega a doenças cardíacas, não tem muita coisa para fazer, né? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês. É um videozinho que eu achei no YouTube dos Estados Unidos e ele relata, é bem interativo, ele relata uma mulher com a síndrome da Mulher Maravilha. It started out like a totally normal day. Mom! Okay, move objection deadline to the third line after survey. Oh, honey, for when you are, you always use the verb estar. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Don't hit your brother. Honey, you have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. You sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah, here. Acai, my favorite. See you guys later. Where are your shoes? Put your shoes back on, please. You know, go help your sister. We're going in 3 minutes. Oh, my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. Voila. Shoes on, potty if you need it. Honey, get your sister. Okay, get her. Nobody move. I'm getting a dustpan. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? I'm just gonna sit down. I'm totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Whoa. Okay. 9, 1, 1. Hi, sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? 2 minutes. Can you make it 10? I thought I had gas. Turns out I was having a heart attack. Heart disease is the #1 killer of American women. So now I take care of my heart and I tell the women in my life to do the same. Sounds great, by the way. That's nice, sweetie, but that's not my heart. That is. Make it your mission to save your life. Conseguiu perceber alguns pontos críticos nesse vídeo? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Você viu que quando, mesmo ela tendo todos os sintomas e ela estava tendo uma parada cardíaca ali, né? Derrubou os pratos, né? Começou a sentir palpitações, desmaiou. E mesmo assim, ela tentando equilibrar ali a saída dos filhos para ir para a escola com o marido. Quando ela ligou, não sei se vocês chegaram a perceber, quando ela ligou para ajuda, né? Para emergência, ainda
a emergência fala que em 8 minutos eles já vão, em alguns minutos eles já vão chegar no local, que é para ela ficar calma, e ela pede para a emergência se atrasar para chegar na casa dela para socorrer, para ela ter tempo de arrumar a casa. Ela dá uma olhada assim, vê os brinquedos todos espalhados, o prato que quebrou ali enquanto ela estava tendo uma reação, né, de um ataque cardíaco. Ela pede para a emergência, para o socorro se atrasar em 8 minutos. Então ela ignora todos os sinais e mesmo assim ela pede desculpa por estar incomodando. Então é muito autodestrutivo. Mas é como eu falei um pouco, né, anteriormente, a gente tem como curar a síndrome da Mulher Maravilha. Só que a primeira coisa é a gente passar essa informação que é muito pouco falada aqui no Brasil, né? Passar para essas consequências, essas características. Se você conhece alguma pessoa que tem alguma dessas características, vamos se ajudar e deixar isso um pouco mais social, que a sociedade consiga saber dessa síndrome, né? Agora eu vou passar algumas perguntinhas para você conseguir fazer um autodiagnóstico. Antes de eu passar essas perguntinhas, eu vou dizer que a síndrome da Mulher Maravilha, ela precisa de ajuda. Muitas vezes, uma ajuda profissional. Essas dicas que eu vou dar aqui, terapêuticas, antes você precisa saber qual foi o gatilho, o que desencadeou você começar a ter todas essas características, começar a achar que o externo é mais importante do que você mesma. Com certeza é um trauma emocional bem lá atrás, decorrente daquelas expectativas externas que a gente mencionou, de pai, de mãe. Às vezes o pai e a mãe colocou uma expectativa muito alta, vai ser médico, sabe, essas coisas assim que acontecem, a sociedade também. E ela acabou colocando isso e acabou vivendo tudo isso, e as posturas começaram a ser essas. Então, o autodiagnóstico é bem simples. A primeira pergunta é a identificação. Se naquelas observações, naquelas características que eu coloquei para você, se você se identifica com mais de 5 características, já é um ponto que precisa ser olhado de perto, tá? A segunda perguntinha é sobre os ganhos ilusórios. Você consegue perceber que você tem ilusão desses ganhos? Por exemplo, você fazer para o outro achando que vai ser aceita e não é? Então, ganhos ilusórios através de uma atitude que você faça, ou uma expectativa que você cria. Eu vou ser super mulher e vou ser aceita. E muitas vezes, no fim, não é. Você se identifica com isso? Essa reciclagem, essas práticas terapêuticas que eu vou fazer para você, que eu vou passar aqui para você, você acredita que isso será possível? Você acredita que você gostaria de mudar algumas coisas em sua vida com essa autorreciclagem? E a última pergunta é sobre valores. Você identifica os seus valores? Esse autodiagnóstico é bem simples, mas eu vou reforçar uma coisa. É sempre bom a ajuda de um profissional, uma psicóloga, para você conseguir descobrir qual foi o gatilho lá atrás que levou a você entrar nessa síndrome e ter essas atitudes, essa postura da vida. Então, é basicamente esse autodiagnóstico, você mesmo pode se diagnosticar, é basicamente em identificações. Por exemplo, você se identifica com algumas características que eu falei agora há pouco, né? Você consegue entender ou consegue lembrar de alguma situação que você teve uma expectativa, teve uma ação e achou que ia acontecer aquilo e não aconteceu? Isso é legal identificar também.
A reciclagem, quais atitudes você gostaria de receber e desenvolver na sua vida? Essa consciência do que você precisa melhorar é super importante. E os valores, você consegue identificar seus valores conscientes na base desse processo de mudança? Você consegue identificar os seus valores para poder mudar? Isso, você acredita nisso? Então, essas identificações, essas consciências vão levar você a incluir essas práticas terapêuticas que eu vou falar aqui para você, né? Então, é sempre bom a gente procurar a ajuda, vou reforçar, a ajuda de um profissional. Eu vou falar para você 10 práticas terapêuticas para você aplicar no seu dia a dia, de acordo com as suas interações, de acordo com as suas expectativas, de acordo com essas características que a Síndrome da Mulher Maravilha causa nas mulheres. Então, essa prática, ela pode funcionar de várias maneiras. Uma pessoa é diferente da outra. É legal você saber dessa prática, saber dessas práticas terapêuticas. E a ciência que eu quero colocar aqui é que uma pessoa é diferente da outra. Então, veja, anote essas práticas e se molde, deixe essas práticas se moldarem. Por exemplo, você pode customizar essas práticas. Ah, Nath, você está falando dessa forma, mas eu posso pegar e fazer dessa outra forma, mas que tenha o mesmo resultado, que você aplique de acordo com o teu sentimento, aplique a prática, mas você pode moldá-las, você pode customizá-las, porque uma pessoa é diferente da outra e você precisa se sentir confortável de fazer essas práticas. Então, a primeira prática é a lucidez. Você precisa estar consciente que isso é um problema, isso pertence à Síndrome da Mulher Maravilha, isso não é normal. Então, você ter consciência que precisa ser mudado as atitudes, as expectativas. Então, tenha consciência desse problema, tenha consciência dessa síndrome. Ok, eu me identifiquei, eu me autoavaliei e eu sofro da Síndrome da Mulher Maravilha. Então, tenha a autorresponsabilidade, né? Tenha consciência disso. A segunda prática é uma postura intencional. Não espere reconhecimento de ninguém. Faça o que você deseja fazer sem esperar o reconhecimento de ninguém. A terceira prática, eu até vi essa prática num site americano, eles chamam de anti-bagulho. Elimine ações, pessoas, lugares que diminuam a sua energia. Isso é bem comum a gente passar pela nossa vida, né? E muitas vezes a gente vai levando com a barriga. Então, sentiu que a pessoa não é legal, se afasta. O lugar, né? Pessoas destrutivas ou até ações. Opa, isso aqui não é legal, baixou minha energia. Então, elimine, tire, seja anti-bagulhos. A quarta prática, você profissional. Você trabalha para sobreviver. Muitas vezes a gente gosta do que faz, mas a gente trabalha para sobreviver. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu trabalho. Você faz o que você gosta, mas você não é o seu trabalho. Você é uma outra pessoa. Por exemplo, se você é uma médica, você não é a médica. Você é, por exemplo, a Isabela. Você não é a doutora Isabela, você é a Isabela. Então, o profissional tem que estar sempre muito bem alinhado e você não é a sua profissão, tá? Isso é legal também. A autenticidade. Adote posturas autênticas, seja você, não seja uma cópia, não se compare. Tenha as suas próprias atitudes. Se precisar questionar, questione. Se você não concordar, não concorda.
Não concorde só para agradar o outro. Isso te anula, tá? Autorreconhecimento. Saiba do que você gosta, do que você não gosta, e isso vai fazer com que você tenha mais acertos positivos nas suas decisões. Saber o que você gosta e o que você não gosta te levam, te aproximam de situações positivas. Coragem. Enfrente essa crise, tá? É uma crise, existe, mas tem cura. Tenho muitos problemas, todo mundo tem. Enfrenta e tenta tirar algo de bom disso, porque nem todo mal vem só de mal. Sempre temos uma coisa boa para tirar daquela situação. Outra prática, domínio energético. Eu gosto muito desse assunto, vou acabar trazendo muitas coisas sobre energia, você sentir a energia do lugar, a energia das pessoas, você enviar, transmutar a energia negativa para positiva. Então, você dominar o seu energético é muito eficaz. Você praticar uma atividade física para liberar uma energia negativa que você conseguiu, que você adquiriu com o decorrer das suas atitudes e que algum problema que aconteceu no seu dia a dia é muito importante. Então, drene tudo isso, eleve a tua vibração. Atividade física, meditação fazem muito bem esse papel. E às vezes é 5 minutos de meditação, você já consegue equilibrar o seu campo energético. Às vezes é 20 minutos de uma atividade física, uma atividade de força, você já consegue melhorar, tá? O teu campo energético. Gestão do tempo. Essa prática muitas vezes confunde. Mas Nath, eu faço a gestão do meu tempo. Porque eu coloco lá na minha agenda, 9 horas isso, 10 horas levar o filho, né? Meio-dia vou trabalhar, 18 horas academia, 19 horas jantar. Não é essa prática, não é essa gestão de tempo que eu tô te falando. Isso é importante para você ser uma pessoa organizada? Sim, mas cuidado com as multifunções e multitarefas no mesmo horário. E você vai fazer a gestão do tempo da seguinte forma: atividades que demandam mais energia, mais foco, concentração e um poder de decisão maior para você, coloque no primeiro horário da manhã e vá gradativamente diminuindo essa energia, essa responsabilidade que você tem em cima das tarefas, porque conforme a gente vai passando o dia, é normal a gente ir caindo a nossa energia, é normal a gente já estar num esgotamento, porque a gente já fez muita coisa durante o dia. Então, priorize as suas tarefas no momento que você saiba que você está mais energética, mais disposta. Isso vai demandar menos do teu cérebro, do teu físico. Então, faça a gestão do seu tempo de acordo com a sua energia. Atividades que vão exigir mais, coloque de manhã, né? E vá gradativamente diminuindo o ritmo de pensar que exija mais de você, tá? A minha preferida, gratidão. Reconhecer que a gente é grata por estar respirando, que a gente é grata por a gente ter uma família, por a gente estar saudável, e por você ser grata pelas suas conquistas, pelos seus acertos e erros, ele faz com que você transmute as suas emoções de negativas para positivas. E você consegue não ficar naquela areia movediça de problemas e de situações. Então, a gratidão transmuta, e quanto mais você agradece, mais coisas positivas vêm. Porque quando você agradece até por você ter um óculos para você poder enxergar melhor, coisas pequenas. A gente não precisa agradecer só quando acontece algo gigantesco. Agradeça até pela sua cafeteira existir na sua vida.
A gratidão traz mais coisas para você agradecer e transmuta a energia negativa que você acaba tendo, né? Gerando emoções negativas com os problemas, enfim, com qualquer coisa que possa desencadear isso. Hoje, a doença que mais mata no mundo inteiro são as doenças cardíacas. E mais uma vez, nós mulheres estamos em primeiro lugar. Morremos e sofremos de doenças cardíacas mais do que os homens. A Síndrome da Mulher Maravilha carrega essa consequência na sua história. A mulher que sofre da Síndrome da Mulher Maravilha, ela normalmente e fatalmente ela morre do coração, por causa de todos os atributos que eu já falei lá atrás, né? A gente, desde 1984, essa é uma estatística, desde 1984, nós estamos no ranking, e essa doença está no ranking da doença que mais mata no mundo inteiro. E estamos também em primeiro lugar, nós mulheres. Eu acho que essa estatística, ela irá mudar em 2030, porque como eu já falei em alguns vídeos aqui, em 2030 a gente vai substituir a doença cardíaca para depressão. Vai ser a doença que mais vai matar. E mais uma vez, nós mulheres sofremos, estamos na frente, adquirimos mais e fatalmente vivemos e temos situações drásticas mais do que os homens, devido a toda essa tarefa e toda essa autorresponsabilidade e expectativa que a gente coloca em nós mesmas. Então, você não precisa aceitar tudo para ser aceita. Você não precisa ser perfeita para poder ser respeitada. Você não precisa ser uma super mãe, super esposa, super amiga, super mulher, perfeita em tudo, para você ser digna das coisas boas desse mundo. Tá tudo bem não dar conta de tudo. E bora lá fazer e ser o que a gente consegue fazer e ser. Está tudo bem